Capítulo 1. Atingir o estado de Buda nesta existência. Se deseja libertar-se dos sofrimentos do nascimento e da morte, suportados desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a iluminação suprema nesta existência, deve despertar para a verdade mística inerente nos seres vivos. Essa verdade é Myoho Renge Kyo. A recitação do Myoho Renge Kyo lhe possibilitará compreender a verdade mística inata em cada vida. O Sutra do Lótus é o rei dos sutras, verdadeiro e correto, tanto nas palavras como nos princípios. Suas palavras são a realidade fundamental e essa realidade é a lei mística, Myoho. É chamada de lei mística porque revela o princípio da relação mútua e inclusiva de um único momento de vida e todos os fenômenos. Eis porque este sutra constitui a sabedoria de todos os Budas. A vida em cada momento abarca o corpo, a mente, o sujeito e o meio ambiente dos seres sensíveis nos 10 mundos. Também abrange os seres insensíveis nos 3.000 mundos, incluindo as plantas, o céu, a terra e até as minúsculas partículas de pó. A vida em cada momento permeia todos os fenômenos e é revelada neles. Despertar para este princípio corresponde à relação mútua e inclusiva de um único momento de vida e todos os fenômenos. Contudo, mesmo que recite e acredita no Myoho Renge Kyo, se pensa que a lei existe fora do seu coração, o senhor não está abraçando a lei mística, mas um ensinamento inferior. Ensinamento inferior refere-se a outros preceitos além deste sutra, o Sutra do Lótus, que são meios e provisórios. Nenhum desses meios ou ensinamentos provisórios conduz diretamente à iluminação, e sem um caminho direto à iluminação, o senhor não conseguirá atingir o estado de Buda, mesmo que pratique existência após existência por incontáveis kalpa. Dessa forma, atingir o estado de Buda nesta existência seria impossível. Assim, quando o senhor recita Myoho e pronuncia Renge, deve ter a profunda fé de que o Myoho Renge Kyo é sua própria vida. Jamais pense que os 80.000 ensinamentos sagrados expostos pelo Buda Shakyamuni durante toda a existência dele, ou que os Budas e Bodhisattvas das 10 direções e das 3 existências se encontram em algum lugar fora do Senhor. A prática dos ensinamentos budistas não o libertará do sofrimento de nascimento e morte se não compreender a verdadeira natureza da vida. Se buscar a iluminação fora de si, então mesmo que realize 10.000 práticas e 10.000 boas ações, tudo será em vão. Isso se compara a um homem pobre que passa o dia e a noite contando a riqueza do vizinho, mas não consegue obter sequer uma ínfima quantia em benefício próprio. É por essa razão que a escola Tiantai afirma: se não despertar para a própria natureza, não conseguirá erradicar os graves crimes de sua vida. Essa passagem significa que, se as pessoas não despertarem para a natureza da própria vida, a prática será algo austero, angustiante e sem fim. Portanto, esse tipo de pessoa, mesmo que estude o budismo, é considerada não budista. Em Grande Concentração e Discernimento, Tiantai declara que, embora essas pessoas estudem o budismo, suas concepções não diferem daquelas não budistas. Se o senhor invocar o nome do Buda, recitar o sutra ou simplesmente oferecer flores e incenso, todos esses atos virtuosos trarão benefícios
e fincarão raízes do bem em sua vida. Deve-se empenhar na fé com essa convicção. No Sutra Vimalakirti consta que, ao buscarmos a condição de absoluta liberdade dos Budas na mente dos mortais comuns, descobrimos que eles são entidades da iluminação e que os sofrimentos de nascimento e morte são nirvana. Consta também que, se a mente das pessoas é impura, sua terra é igualmente impura. Mas, se sua mente é pura, assim é sua terra. Portanto, não há duas terras, pura e impura. A diferença reside apenas no bem e no mal da própria mente. Isso se aplica tanto aos Budas como aos mortais comuns. Quando uma pessoa é dominada pela ilusão, é chamada de mortal comum. Mas, quando iluminada, é chamada de Buda. Tal situação se assemelha a um espelho embaçado que brilhará como uma joia quando for polido. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas, ao ser polida, tornar-se-á como um espelho límpido que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Qual é, então, o significado de Myo? Myo é simplesmente a misteriosa natureza da nossa vida a cada momento que a mente não consegue compreender e que não pode ser expressa em palavras. Se observarmos nossa mente em qualquer momento, perceberemos que ela não apresenta cor nem forma para comprovar sua existência. No entanto, não podemos dizer que ela não existe pelo fato de incessantes pensamentos nos ocorrerem. Desse modo, a mente não pode ser considerada como algo existente nem inexistente. A vida é, de fato, uma realidade impalpável que transcende tanto as palavras como os conceitos de existência e não existência. Não é existência nem não existência. Porém, mostra característica de ambas. É a entidade mística do caminho do meio, ou seja, a realidade fundamental. Myo é o nome dado à natureza mística da vida, e Ho, às suas manifestações. Renge, que significa flor de lótus, simboliza as maravilhas da lei. Se compreendermos que nossa vida neste momento é Myo, então compreenderemos também que, em outros momentos, ela é a lei mística. Essa percepção é a natureza mística de Kyo, ou Sutra. O Sutra do Lótus é o rei dos sutras, o caminho direto para a iluminação, pois explica que a entidade de nossa vida, que manifesta tanto o bem como o mal em cada momento, é, na verdade, a entidade da lei mística. Se o senhor recitar Myoho Renge-kyo com profunda fé neste princípio, infalivelmente atingirá o estado de Buda nesta existência. Eis o motivo de o Sutra declarar: após eu ter entrado em extinção, deve abraçar e manter este Sutra. Essa pessoa segura e infalivelmente atingirá o caminho do Buda. Não tenha a mínima dúvida disso. Respeitosamente. Mantenha a fé e atinja o estado de Buda nesta existência. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Nichiren Daishonin. Cenário histórico. Esta carta foi escrita para Tokijonin no 7º ano de Kensho, em 1255. 2 anos após Nichiren Daishonin ter declarado seu ensinamento do Nam-myoho Renge-kyo. Nessa época, Daishonin estava com 34 anos e vivia em Kamakura, onde se localizava a sede do governo militar. Tokijonin era um fiel seguidor de Daishonin, que vivia em Wakamiya, na província de Shimoza. Ele recebeu aproximadamente 30 cartas de Nichiren Daishonin, incluindo
Carta de Sado e um de seus principais tratados, o objeto de devoção para observar a mente. Tokijonin trabalhava para o senhor feudal de Chiba, o comandante militar de Shimoza, e tornou-se seguidor de Daishonin por volta de 1254. De todas as cartas escritas a partir de meados de 1255, atingir o estado de Buda nesta existência é a que focaliza mais claramente os princípios do budismo de Nichiren Daishonin. Vários outros escritos deste período visam principalmente a refutar as doutrinas errôneas de outras escolas e analisar questões teóricas. Esta breve carta não só examina cuidadosamente as teorias que Tiantai formulou com base no Sutra do Lótus, mas também revela a prática específica para atingir o estado de Buda, ou seja, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, que a teoria de Tiantai não expõe. Myoho Renge-kyo é o título do Sutra do Lótus. Para Daishonin, entretanto, é muito mais que isso. É a essência desse sutra, a revelação da lei suprema. Nesta carta está evidente a profundidade de seu pensamento e a convicção de que Nam-myoho Renge-kyo é o único ensinamento capaz de conduzir as pessoas a atingirem o estado de Buda nesta existência.